Bom dia. Uma trama de suspense, crime e investigação envolvendo o roubo da prova mais importante do Brasil, o Enem, esperança de milhões de jovens para ingressar na faculdade. Poderia ser um filme, poderia ser um livro de ficção, mas é a história narrada por um livro-reportagem que começa a chegar às bancas e já está em pré-venda na internet. E a autora desse livro está aqui hoje, a Renata Cafado, que também é autora do Furo. Então você conta o seu furo, mas também tem personagens que fizeram parte dessa história, tem a concorrência. Como surgiu a ideia de fazer esse livro? Todo mundo fala, como é que você fez? Tem gente que pensa que não leu ainda. Como é que você vai fazer um livro de uma matéria só, né? Uma matéria que foi rápida, né? Que durou uma noite. Para quem não se lembra, foi em 2009 quando a prova virou um grande vestibular, né? Que até então, até 2008, o Enem era um exame de autoavaliação, um exame pequeno, de 63 questões, não tinha essa importância, esse valor, né? A gente está falando de 2009, governo Lula e o ministro da Educação, Fernando Haddad, que depois se tornou prefeito de São Paulo. Exatamente, foi o ano que eles resolveram mudar a prova, fazer a prova ser o grande vestibular do país e selecionar candidatos para as maiores universidades públicas, né? As universidades federais. Naquele ano, justamente no ano em que mudou, quando 4 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem, a prova foi roubada da gráfica. E o que aconteceu? Eles ligaram para mim, essas pessoas que roubaram, naquele momento eu não sabia que eles tinham roubado a prova, mas me ligaram me procurando no jornal, eu era, então, chefe de reportagem no Estadão, e falaram, como eu já era jornalista de educação, eles me procuraram especialmente, não é que eles ligaram lá, oi, queria falar com alguém, não, eles me procuraram, chamaram meu nome, o que me chamou a atenção, eles sabiam que eu era da área, e falaram que estavam com a prova do Enem. E eu já levei um susto. Dali a 3 dias ia ser a prova, estava muito próximo. Eu, como assim você está com a prova? Falei pro cara, eu estou com a prova. Falei, então quero ver. Pode ser agora? Falei para ele. Assim, desesperada, né? Repórter que não aguenta, cheio de adrenalina. Aí ele falou, pode, então vamos marcar. Aí eu já achei que eu já ia, né? Já desliguei, falei, tô indo. Mas aí fui falar com os meus chefes, o chefe, espera aí, o que tá acontecendo? Isso pode ser perigoso, vamos fazer um esquema. Fizeram, ainda bem que eles pensaram nisso, né? Um esquema para me proteger, porque eu não sabia quem eram aqueles caras, realmente podiam ser pessoas muito perigosas, eu poderia correr um grande risco. Então eles fizeram um esquema, mandaram 2 fotógrafos juntos que registraram o encontro, mandaram um outro repórter comigo também. Um outro fotógrafo comigo para ver se eles deixavam a gente fotografar a prova, caso me mostrasse. Bom, fizemos todo um esquema de segurança para que aquilo acontecesse da maneira menos arriscada possível. E fui. Chegando lá, eles me mostraram rapidamente uns papéis, eu comecei a olhar, na hora eu já percebi que era o Enem, porque eu conhecia o Enem, né? E aí tinha alguns símbolos ali que te fizeram reconhecer que poderia ser a prova verdadeira. Isso, tinha um logotipo. Até então você estava em dúvida, né? Não, eu não sabia. A pessoa te liga, te fala, tô com o Enem. A gente sabe, jornalista, que toda hora liga alguém. Tem uma denúncia em redação. É muito comum as pessoas ligarem com denúncia. Isso em redação é muito comum, né? E 99,9% dos casos pode não ser... Pode ser uma coisa furada, pode ser uma coisa que só importa para aquela pessoa, não é algo jornalisticamente importante. Mas a gente tem que checar. E olha, eu te digo que eu acreditei naquela voz no telefone, entendeu? Parecia que o cara estava, de fato, com alguma coisa importante. Por isso eu quis ir logo. E quando ele começou a me mostrar, eu vi o logo do Brasil para Todos, que era um logo do governo federal na época. Eu vi o nome da empresa, que eu sabia que era contratada para aplicar o Enem, que chamava Conacel. Eu vi uns logotipos do INEP, que é o órgão que faz a avaliação no Ministério da Educação. Então, e as questões eram muito parecidas com questões que eu estava acostumada a ver. Eu já conhecia o Enem desde 1998, 99, que era quando o Enem começou. Eu cubro a educação desde o ano 2000, então eu acompanhava, já via as provas. Eu sabia que tipo de prova, que tipo de questão tinha. Então, quando eu peguei aquela prova, minha mão tremia, porque eu falei, meu Deus, o Enem está na minha mão. E aí você teve, isso tudo foi num café em qual bairro? Na Perdizes. Em Perdizes. E você folheou a prova e teve pouco tempo para decorar um pouco alguns elementos mais memoráveis ali da... Na hora eu pensei, como é que eu vou conseguir provar ou checar com o Ministério da Educação que eu de fato vi o Enem? Não adiantava eu dizer, olha, eu vi uma prova, ela era branca, tinha 10 folhas. Não, eu precisava de alguma coisa para de fato checar e ver se o que eu vi era verdadeiro. E ali tinha uma tirinha da Mafalda, tinha uma matéria da Veja... Tinha, né? Tinha também uma bandeira do Brasil meio desfalcada a parte verde, que significava o desmatamento. Então, eu fui tentando achar na prova coisas que eu pudesse decorar. Claro que não ia decorar uma questão inteira de matemática ou uma pergunta com as respostas. Eu achei elementos ali na prova, figuras, que me fizessem lembrar rapidamente. E aí, quando voltei para a redação, na verdade, tem um detalhe importante. Eles queriam vender essa prova para mim por R$500 mil. Eles não entendiam que veículos sérios não compram informação. Para eles, era assim que os veículos trabalhavam. Eles te davam uma informação, você pagava e só assim você podia publicar a matéria. Eles não entendiam que ao ver aquela prova, eu já tinha uma matéria na mão. E que a notícia era... Eles eram a notícia, né? Exatamente, que eles estariam com a prova era a notícia. Eles achavam que eles iam me vender essa notícia, me vender a prova e aí eu teria a notícia. Muita gente acredita que a imprensa trabalha assim. Não é o jeito que a imprensa séria do país trabalha. Bom, eu
desconversei sobre esse negócio do dinheiro com eles. Ah, tá bem, também não disse que não ia comprar, porque se eu explicasse, fizesse todo esse discurso que eu estou fazendo agora para ele naquela hora, eles não nem mostrariam a prova, né? Então eu fiquei enrolando. E milhões de estudantes teriam feito a prova errada. Errada. A prova que estava vazada, se eu não tivesse nem visto nada. O negócio ia seguir e ia prejudicar milhões de estudantes. Então, eu desconversei da história da negociação e falei que no dia seguinte conversava com eles. No dia seguinte, a matéria já estava pronta, já estava no jornal. Voltei, Agora, né? a segunda parte da aventura ali foi conversar com o Ministério da Educação e tentar checar se aquilo realmente era a prova verdadeira. É porque ninguém Como sabia isso qual era a aconteceu? prova. Porque o ministro não tinha acesso à prova, ele não sabia o que ia cair na prova. Ninguém sabia o que ia cair na prova. Era, de fato, até as questões eram feitas, uma parte da questão era feita por um grupo de técnicos, outra parte por outra. Ninguém via aquela prova inteira e sabia tudo que tinha na prova. Então, eles tiveram que encontrar as pessoas que tinham feito as questões que eu vi, para saber se aquelas questões existiam. Então, eles ligaram para um, ligaram para outro, ligaram para outro. Demorou, enquanto isso eu ia falando, eu mesma no celular do ministro, conversando com ele. Ele, nossa, Renato, nós estamos tentando, nós vamos achar. E o tempo passando, o jornal tem horário de fechamento. Você não escreve a matéria até meia-noite, 1h, não tem como sair no dia seguinte. Então, eu ia ficando cada vez mais ansiosa com aquilo. Até que por volta do meia-noite e meia, 1h, eles de fato falaram, nós confirmamos, falamos com a pessoa que fez essas questões, ela reconhece as questões que você viu, é o Enem, nós vamos cancelar o Enem. Então, a gente já deu a notícia de que o Enem ia ser cancelado. Na quinta-feira, a prova seria no sábado, ele foi cancelado na quinta, e foi um escândalo, né? No dia seguinte, a minha vida mudou completamente, a vida do Enem mudou completamente, porque a partir de então o Enem teve que se repensar, né? O Ministério teve que repensar o Enem de como ele ia fazer aquilo, principalmente a parte da segurança, que era toda delegada ao consórcio contratado. Hoje o Ministério da Educação controla toda essa parte de segurança. Foi criada por causa do vazamento em 2009 uma área eu ia te perguntar de isso, porque muitos segurança. estudantes devem estar nos assistindo e se perguntando se a segurança foi ampliada ali, foi intensificada depois desse vazamento. Foi de maneira confiável? Qual que é a tua avaliação? Foi melhorada. Ninguém pode garantir 100%, mesmo porque a gente já teve várias notícias depois de 2009 de pequenos vazamentos. Não nada nessa dimensão, de prova inteira roubada e tentando ser vendida, mas questão que vazou, tema da redação que vazou. Principalmente o tema da redação é muito fácil, né? Que você dá uma olhadinha ali no tema, fecha a prova de novo e acabou. É um tema, é rápido de vazar. É muito difícil ter uma segurança 100%. Por quê? Porque são milhões de pessoas fazendo uma mesma prova, no mesmo horário, num país desse tamanho, quase 2.000 municípios que fazem essa prova. Esse ano vão ser 7 milhões de estudantes fazendo essa prova. Tem todo o sistema de logística de transporte dessa prova. Hoje, o Ministério usa os Correios para transportar, o Exército, as provas ficam armazenadas no Exército. Naquela época, elas estavam armazenadas na própria gráfica onde estavam sendo impressas. Foi no momento do armazenamento que foi roubado, inclusive. Então, eles, claro, aprimoraram muito a segurança, mas não se pode dizer que é 100%. Justamente por isso, porque a prova é feita por muitas pessoas, na mesma hora, em diversos lugares. Isso envolve mais de 400 mil pessoas trabalhando na prova. Não dá para a gente ter segurança que todas elas vão estar interessadas em fazer o bem ali, né, em não vazar. Então, claro, sempre tem risco, mas ele foi aprimorado. Uma maneira que deixaria o Enem mais seguro, ele ser feito várias vezes ao ano, para não ser uma grande prova, todo mundo concentrado naquela hora. Como nos Estados Unidos. Como o SAT é feito nos Estados Unidos, mas ainda é impossível fazer o Enem aqui no Brasil desse jeito, porque para isso a gente precisa ter um número muito grande de questões, e a gente não tem. A gente tem um banco de questões que só dá para usar para um ano, para uma prova praticamente, e uma segunda prova que eles fazem de reserva, porque se cancela a primeira prova, ele já tem que ter uma pronta hoje, depois do que aconteceu. Agora, Renata, falando em risco, você se encontrou com criminosos para fazer essa matéria, né? Pessoas que tinham roubado a prova. Você teve medo ao publicar essa reportagem que, enfim, naquela época se falava muito nisso, praticamente só se falava nisso. Você teve medo? Você contou com proteção policial nos dias seguintes, né? Sim, porque no dia seguinte que eu fiz no dia que a matéria foi publicada, eles me ligaram, um deles me ligou e disse que falou coisa sem sentido do tipo, meu irmão morreu por sua causa, você viu o que você fez, Renata? E me pediu dinheiro para que não acontecesse nada comigo. 10 mil reais, no caso. O Enem era 500 mil reais, eu era só 10. Baixou para 10. E depois o livro conta algo que é bem curioso, que ao fazer o livro você procurou ali os envolvidos, né, os acusados de terem roubado a prova. E eles pediram dinheiro para dar entrevista, né? De novo. Eu digo, não aprenderam, né, que a imprensa não trabalha assim, né? Que eu acho que foi o maior ensinamento para eles e para muita gente de que não é assim que a gente trabalha, né? Comprando informação e comprando entrevistas, comprando o que
for para a gente fazer uma matéria. Nossa função é justamente denunciar e mostrar as questões, ganhando nosso salário por isso, né? Que é a empresa que nos paga para trabalhar. Mas eu, respondendo a sua pergunta, eu tive medo, sim, tenho medo até hoje, para falar a verdade. Mas eu não tenho o que fazer. Eu acho que eu cumpri minha função como jornalista e torço para que eles entendam isso, né? Que não foi nada pessoal contra eles, ou que não fiquem com raiva de mim, que não me persigam. Agora, o livro, ele tem, isso, a anatomia de um furo ali gestado em 24 horas. E mostra também, em um determinado capítulo, a concorrência correndo atrás do mesmo furo. Afinal, também outros jornalistas também foram procurados. Você chegou na frente, o furo foi seu. O furo foi do jornal Estado de São Paulo. Mas, e você ouviu alguns dos concorrentes para fazer esse livro. Houve resistência? Como jornalista, eu fico imaginando que tomar um furo desse ali é uma coisa muito difícil, né? Alguns foram muito simpáticos, muito generosos, como a Denise, que é uma pessoa que trabalhava na Folha de São Paulo, que era o nosso maior concorrente, e ela foi muito generosa comigo, contou o que aconteceu, ela recebeu a ligação, a coisa não andou lá na Folha. A minha maior preocupação quando eu fazia a matéria é que a Folha soubesse também que o Enem tinha sido vazado, e ela me contou. Outros não quiseram contar, de fato. A Época foi procurada, a revista Época, o site R7, a revista Época conversou com o repórter da revista Época, no momento, que era na época, conversou comigo hoje, ele não é mais jornalista, conversou também, foi muito simpático e contou o que aconteceu, alguns cometeram erros no procedimento, ou porque não tinham experiência naquilo, outros não tiveram tanta sorte apenas, entendeu? Ou não foram tão rápidos, né? Agora também, o livro conta, no Estadão esse furo foi muito bem sucedido e deu muito certo. No dia seguinte, era a manchete do jornal. Mas o erro também teve sempre a espreita ali, né? Em vários momentos tinha algum questionamento, alguns muito válidos, que poderiam ter colocado o furo em risco ali. Você pode contar um pouco? Por exemplo, até a demora para se confirmar, para o ministro confirmar que a matéria era verdadeira, que o que eu tinha visto era de fato o Enem, ele confirmou na última hora. E antes dele confirmar, ele deu uma última alegação para mim, que está contada no capítulo chamado Boa Noite, Ministro, que ele me ligou e falou: Renata, não está dando, eu não estou conseguindo confirmar, eu vou dormir. Eu falei: tá, eu não quis, eu não sabia o que dizer, não podia xingar o ministro da Educação, dizer: como assim, você não vai me confirmar? Eu estou há 4 horas esperando essa confirmação. Eu simplesmente disse: boa noite, ministro. E desliguei. E liguei para os assessores dele, com quem eu tinha mais intimidade. E aí falei: não dá, vocês têm que me dizer se essa prova que eu vi é ou não o Enem, porque eu vou publicar amanhã, o Enem está sob suspeita. Você acha que eu não vou publicar nada? Eles achavam que eu não ia, talvez, publicar nada se eles não me confirmassem que era a prova. Eu falei: eu vou confirmar que eu vi uma coisa, uma prova que parecia o Enem, e vocês não me disseram nada. Ou vocês me dizem se é ou não é o Enem, ou vai ficar pior para vocês. Amanhã vai ter uma confusão nesse país, ninguém vai saber se o que eu vi era ou não era. Aí, como eu fiz esse escândalo, eles me ligaram depois, muito pouco tempo depois, e de fato confirmaram. Mas o ministro e seus assessores dizem que eles não tiveram a intenção de derrubar a minha matéria naquele momento, que de fato eles não estavam conseguindo. O Fernando Haddad conversou comigo para o livro, que ele alega que ele não estava mesmo conseguindo, ele achou que podia deixar para o dia seguinte. E houve depois uma gratidão ali ao papel do jornal, que foi de não... Poderia ter registrado no Diário Oficial que tinha acesso e revelado isso depois da prova feita, por exemplo. Sim, não. Eles acharam que agimos com muita ética, que o jornal agiu com ética por não segurar. Teria sido, obviamente, uma opção muito egoísta ali e sem sentido, mas não, havia várias opções na mesa. A gente não pensou em nenhum momento em segurar essa informação e esperar que a prova fosse realizada, porque seria muito prejudicial aos estudantes. Sequer passou pela minha cabeça. As pessoas depois me questionaram sobre isso. A gente não passou pela minha cabeça segurar essa informação. O que eu queria era confirmar se o que eu vi era o Enem. Eu nunca ia segurar, mas existe esse procedimento que se faz, às vezes, na imprensa, de segurar uma informação, esperar o concurso acontecer e depois dizer que o concurso estava furado. Mas nós não pensamos nisso. E o MEC agradeceu, né? Apesar de, eu acho que nós fizemos a nossa função como jornalistas, eles agradeciam pelo nosso comportamento. Agora, será que a autocrítica do INEP chega ao ponto de que esse livro vai cair no Enem ainda um dia? Não sei, né? Não sei, tomara. Tem trechos interessantes, às vezes pode ser analisado pelos estudantes também. E agora o roteiro do livro de lançamentos, o lançamento acontece em São Paulo e depois em outras cidades, Renata? Acontece em São Paulo na segunda-feira, agora dia 30, na Livraria da Vila, do Shopping Pátio de Higienópolis, a partir das 7. Espero todo mundo lá. E no dia 9 de novembro eu vou para Brasília para lançar em Brasília também. Mas o livro vai estar à venda no país inteiro, pela internet, nas livrarias do país todo.
Agradeço a sua presença, agradeço ao Jornal Estado de São Paulo que liberou a sua presença. Obrigado. A qualquer momento, fica com novos vídeos, novas entrevistas aqui na TVja.